Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 12 de julho, e sem perder tempo, vamos pro giro jurídico de hoje. O TRF1 mantém o PERSE para bares, restaurantes e hotéis do Distrito Federal e o STJ define que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual. Também vamos falar da proibição de publicidade de bets em espaços públicos do Rio e da anulação de justa causa de uma bancária que competiu fisiculturismo durante afastamento previdenciário. No destaque Lolerer, a Justiça de Goiás divide entre consumidor e bancos o prejuízo em um golpe de falso investimento. E na nossa análise de hoje, o tema é o efeito jurídico de palavras ditas no calor de um conflito societário. No final do episódio, a gente volta para ler os comentários de vocês, então fiquem até o final. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E antes de continuar, um recado importante para quem trabalha com direito tributário, contabilidade, gestão ou acompanha de perto a reforma tributária. No dia 16 de julho, acontece o Ativa Day 2026 em Curitiba, com participação presencial e transmissão online. O evento vai reunir nomes que participaram da criação do novo sistema tributário e profissionais que já estão trabalhando na implementação da CBS e do IBS dentro das empresas. Ao longo do dia serão discutidos temas como Simples Nacional, Split Payment, fluxo de caixa, incentivos fiscais e os próximos passos da reforma. Também haverá apresentação ao vivo de um case real de implementação. Para conferir a programação completa e garantir a sua vaga, acesse o link que está na descrição desse episódio. E vamos para o giro jurídico. A 7ª turma do TRF da primeira região manteve o benefício fiscal do PERSE para bares, restaurantes, hotéis e similares do Distrito Federal até março de 2027, prazo originalmente previsto para o fim do programa. O PERSE foi criado pela Lei 14.148 de 2021 para socorrer empresas do setor de eventos afetadas pela Covid-19, com alíquotas zero de PIS, CONFINS, IRPJ e CSLL por 5 anos. Após mudanças legislativas e o encerramento do programa em abril de 2025, o sindicato do setor acionou a justiça alegando violação à segurança jurídica e à proteção da confiança. O relator desembargador Gustavo Soares Amorim entendeu que o benefício tem caráter oneroso e temporário, protegido pelo artigo 178 do CTN e não pode ser suprimido antes do prazo estabelecido. O ministro Ribeiro Dantas, do STJ, manteve na Justiça Estadual a ação penal sobre o furto de um bilhete premiado retirado do cofre de uma casa lotérica privada. A defesa alegava competência da Justiça Federal, porque o bilhete geraria direito ao prêmio perante a Caixa Econômica Federal. O relator rejeitou a tese e afirmou que a vítima direta do furto é a lotérica, que tinha a posse e a disponibilidade do bilhete, ainda que o prêmio fosse pago pela Caixa. Segundo a decisão, o crime se consumou no momento em que houve a retirada do bilhete do cofre, conforme a teoria da inversão da posse adotada pelo STJ. O ministro também negou a suspensão da ação penal por existir discussão cível sobre a titularidade do prêmio. A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a veiculação de publicidade de plataformas de apostas, as chamadas bets, em espaços públicos da cidade. O decreto, publicado nesta segunda-feira, atinge locais com publicidade exterior, mobiliário urbano e demais espaços cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município. A medida tem entre seus objetivos reduzir a exposição da população a esse tipo de publicidade, especialmente crianças e adolescentes. A fiscalização ficará a cargo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, que poderá determinar a retirada imediata das publicidades irregulares e aplicar sanções previstas na legislação municipal, incluindo multas. A 4ª turma do TRT da 5ª região anulou a justa causa aplicada pelo Santander a uma bancária que participou de competições de fisiculturismo durante afastamento previdenciário por transtornos mentais. A trabalhadora estava em gozo de auxílio por incapacidade temporária acidentária, com estabilidade provisória e foi dispensada após denúncia anônima e sindicância baseada em fotos e publicações nas redes sociais. A relatora, juíza convocada Luciene Amélia, destacou que documentos médicos comprovavam transtornos de adaptação e ansiedade.
além de indicação de atividade física como parte do tratamento. Para o colegiado, a participação em campeonatos por si só não prova fraude ao benefício nem falta grave. A justa causa e a dispensa foram anuladas, com determinação de reintegração e pagamento dos direitos do período. Vamos agora com um destaque Lawletter. A primeira vara civil de Anápolis, em Goiás, julgou parcialmente procedente a ação de um consumidor vítima de golpe de falso investimento em criptomoedas e reconheceu culpa concorrente entre o autor e as instituições financeiras. Com isso, o Itaú, Santander, Banco do Brasil e PagSeguro foram condenados de forma solidária a restituir 50% do prejuízo, no valor de R$ 105.250,50. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. O consumidor alegou ter sido abordado por WhatsApp e Instagram por uma pessoa que se apresentava como especialista em criptomoedas. A partir dessa abordagem, realizou transferências voluntárias por TED e Pix para contas de terceiros mantidas nos bancos réus, acumulando prejuízo total de R$ 210.501. Na ação, sustentou falha na prestação do serviço bancário, tanto por permitir a abertura de contas usadas na fraude, quanto por não bloquear transações consideradas atípicas. Pediu também a restrição dos valores e indenização por danos morais. Em tutela de urgência, o juízo chegou a determinar o bloqueio de valores nas contas de destino por meio do Sisbajude. Os bancos contestaram a ação, alegando culpa exclusiva da vítima, regularidade das operações realizadas com senha e token, fortuito externo e ausência de falha sistêmica. Ao analisar o caso, o juiz Rodrigo de Castro Ferreira reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com base nas súmulas 297 e 479 do STJ, mas destacou que essa responsabilidade não é absoluta e pode ser mitigada quando a culpa concorrente do consumidor. Para o magistrado, o autor contribuiu para a consumação do golpe ao seguir orientações do fraudador e realizar comandos operacionais sem a cautela compatível com a operação. Ao mesmo tempo, os bancos não demonstraram ter adotado barreiras antifraude adequadas, nem que a movimentação de valor elevado se enquadrava no padrão ordinário do cliente. Com base no artigo 945 do Código Civil, o juiz dividiu o prejuízo em partes iguais, 50% para o consumidor e 50% para as instituições financeiras. A restituição deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic, a partir do trânsito em julgado, nos termos da nova redação do Código Civil, dada pela Lei 14.905 de 2024. A sentença rejeitou a restituição em dobro, por entender que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor trata de cobrança indevida e não se aplica automaticamente à fraude praticada por terceiros sem má-fé do fornecedor. Também afastou os danos morais, considerando que a contribuição relevante da própria vítima para o êxito da fraude impedia, neste caso, o reconhecimento de dano moral indenizável. Ao final, o juízo reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes. E vamos agora com a nossa análise, lembrando que ela está disponível lá no portal da Lawletter. A de hoje é assinada por Kelly Viana. O tema central é o efeito jurídico da manifestação de retirada de um sócio, especialmente quando ela acontece no calor de um conflito societário. Em sociedades por prazo indeterminado, o sócio pode exercer o direito de retirada imotivada sem apresentar justificativa, desde que comunique os demais com antecedência mínima de 60 dias. A notificação não exige uma forma específica. Pode ocorrer por carta, notificação extrajudicial, e-mail, mensagem de WhatsApp com confirmação de leitura ou até pela propositura de ação de dissolução parcial, desde que fique comprovada a ciência dos demais sócios. O ponto mais sensível é que, uma vez comunicada a retirada, a manifestação é irrevogável e irretratável. O sócio que disse que quer sair perde o controle sobre o que acontece depois, ainda que tenha agido por impulso em meio a uma briga ou sem medir as consequências jurídicas da comunicação. A partir do recebimento da notificação pelo último dos sócios, começa a correr o prazo. Os sócios remanescentes têm 30 dias para decidir se querem continuar a sociedade sem o retirante ou se preferem dissolvê-la totalmente. Se optarem pela continuidade, passados 60 dias, podem arquivar a alteração contratual na junta comercial com ou sem a participação de quem saiu. A data relevante para a apuração dos haveres é o 60º dia posterior
anterior ao recebimento da notificação pelo último dos sócios. A partir daí, crescimento, prejuízo, novos contratos ou distribuição de lucros deixam de integrar a base de cálculo dos valores devidos ao retirante. A análise destaca que muitos litígios societários começam antes de qualquer discussão técnica sobre dinheiro ou gestão. Eles nascem de conflitos acumulados, comunicações precipitadas e decisões tomadas em momento de alta temperatura emocional. Uma mensagem enviada depois de uma reunião difícil pode produzir efeitos tão relevantes quanto uma notificação formal feita em cartório. Essa irretratabilidade não decorre de uma insensibilidade do direito às relações humanas, mas da necessidade de segurança jurídica. Se o sócio pudesse voltar atrás a qualquer momento, os remanescentes nunca saberiam se estão diante de uma saída real ou apenas de um instrumento de pressão. O contrato social também pode influenciar esse cenário. É possível estipular que os sócios não poderão exercer a retirada imotivada vinculando a saída a causas específicas previstas no próprio instrumento. Quando essa cláusula não existe, a retirada imotivada permanece disponível e quem exerce precisa estar preparado para seus efeitos. A conclusão é que conflitos societários exigem assessoria jurídica antes de qualquer comunicação formal. O que protege o sócio não é a possibilidade de arrependimento depois da notificação, porque ela não existe. O que protege é evitar que uma decisão tomada no calor de uma briga se transforme em uma saída definitiva da sociedade. E essa é uma das análises publicadas no portal Law Letter. Se você é advogado ou bacharel em direito e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie o seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por terem escutado até aqui. E vamos ver o que vocês andaram comentando na edição passada. E olha só, Gi, ainda sobre as frases, o Diogo comentou o seguinte: bom dia, também gostei das frases, foi uma excelente ideia, uma ótima semana para todos. Ideia essa da Gi, então ela fica totalmente com os créditos. Que bom que vocês estão comprando as minhas ideias, ainda tenho muita para colocar em prática, mas agora frase só na próxima sexta. Aproveito para agradecer a todo mundo que comentou no último episódio, a Caroline, Jamile, Dali Viegas, o Andrei, a Rai, o Maurinho e o Diogo. E o Maurinho falou, estou de volta, então vamos ver mais ele nos comentários por aqui, né, Vitor? É isso aí, para quem ainda não seguiu o nosso podcast, aproveita para seguir no seu agregador favorito, avaliar o programa com 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio lá nos seus stories. Não esquece de se inscrever na nossa newsletter jurídica que chega de segunda a sábado no seu e-mail. O link tá na descrição do episódio também. Por hoje é isso, ótima terça-feira para vocês e até amanhã.